Olá, tudo bem? Não deixe de se inscrever no meu canal do Telegram, o link está aqui embaixo. E também, se você quiser se inscrever no canal do YouTube, para quando o YouTube disser que algum vídeo com imagem de uma igreja é proibido para menores de 18 anos, você poder ter acesso, já que ele limita o alcance desses vídeos que ele considera impróprios para menores de 18 anos, porque tem uma imagem de uma igreja. Enfim. Bem, continuando a falar sobre a capitania de Pernambuco nos seus primeiros tempos. Nesses primeiros anos em que o Duarte Coelho estava estabelecido aqui, eu digo aqui porque eu moro em Recife, ele teve muito problema com os caetés, naturalmente. Os caetés viviam nessa região e eles foram expulsos pelo Duarte Coelho, né? Então, obviamente, que eles não receberiam isso com tanta facilidade, né? Não se dobrariam com tanta facilidade, e por muito tempo eles sempre estavam assediando, atacando esses homens que estavam aqui com o Duarte Coelho. Muitas vidas se perderam entre os portugueses e, obviamente, entre os caetés. Eu queria fazer um comentário sobre isso, que é o seguinte: de fato, em relação aos portugueses, os caetés eram os verdadeiros donos da terra, porque estavam aqui antes da chegada dos portugueses. Isso é um lugar comum, isso é uma coisa óbvia, e muita gente encara isso da seguinte forma, né? Geralmente os professores e as pessoas em geral têm essa visão, que o europeu maligno tomou a terra do índio. Olha, vamos colocar a coisa na seguinte perspectiva. Eu já gravei aqui alguns vídeos sobre os índios que viviam no Brasil antes da chegada dos portugueses. Isso é uma coisa constante quando a gente estuda a história desses povos. Isso é uma coisa constante, são as guerras por território. Então, os caetés estavam nessa região? Estavam. Eles estavam aqui desde tempos imemoriais? Provavelmente não, né? Então, assim, as lutas por território entre esses povos indígenas eram uma constante. E por quê? Vamos raciocinar com base na realidade. Um índio, um grupo indígena, enfrenta outro para tomar a terra dele, porque aquela terra lhe parece melhor do que a que ele possui, ou porque ele precisa de uma terra para sobreviver. Então, há sempre... Imaginem um lugar muito bom, né? Assim, sei lá, pensem na história do povo de Israel em busca da terra de Canaã, a terra que manava leite e mel, a terra maravilhosa, que já era ocupada por outros povos. E veja, o raciocínio que eu quero fazer é o seguinte: uma terra boa, um lugar agradável, um lugar onde se pode prosperar, onde se pode viver, de onde se pode tirar muita riqueza natural, sempre foi, na história da humanidade, disputada por outros povos. Nós vivemos numa época em que, graças ao avanço da técnica, da tecnologia, é possível sobreviver em qualquer lugar. Basicamente, você pode sobreviver em qualquer lugar. Então, isso arrefeceu, diminuiu muito a luta pela terra propriamente, a luta pelos lugares melhores. De maneira que, vendo por essa perspectiva, o que o português fez de chegar aqui e impor a sua força, expulsando os caetés e dominando a terra, pode ser criticado do ponto de vista moral, não sei, mas é perfeitamente natural e compreensível, ok? Então, não vamos demonizar os portugueses por causa disso. Isso foi feito por todos os povos colonizadores, franceses, holandeses, espanhóis. Mas você pode argumentar, todos são malignos e demoníacos como os portugueses, porque fizeram isso com os pobres nativos. Mas esses pobres nativos faziam isso no decorrer de milhares de anos. Então é uma questão de quem tem condições de impor a sua vontade ao outro. Pensem assim, se os índios tivessem construindo embarcações gigantescas, tivessem armas mais fortes que as dos europeus e chegassem até a Europa no século XV, navegando pelo Oceano Atlântico, fazendo a rota contrária, o trajeto contrário, você acha que os índios iam chegar lá, olhar para os portugueses europeus e dizer: nossa,
que terra legal, que terra bonita, mas pena que já tem dono, vamos embora? Acho que não. Muito bem, então passado esse comentário inicial, vamos falar hoje sobre como, depois de conseguir certa estabilidade no enfrentamento contra os caetés, o Duarte Coelho vai ver na produção de açúcar um caminho para a prosperidade da sua capitania. Então, já há um registro de que no segundo semestre de 1540 ele viaja até Portugal para conseguir financiamento de mercadores de Lisboa para a construção de engenhos em Pernambuco. Nisso ele deve ter sido muito bem sucedido, já que em 1542 e 43, pelo menos 5 engenhos já estavam levantados aqui em Pernambuco. Um deles ficava onde hoje é um bairro chamado Varadouro, em Olinda, e ele pertencia ao cunhado do Duarte Coelho, Jerônimo de Albuquerque. Havia um outro, do qual não se tem muita informação, que pertencia ao Duarte Coelho, um outro ao Vasco Fernandes de Lucena. Já mencionei o Vasco Fernandes de Lucena num vídeo. Havia o que eu já mencionei num vídeo, acho que ontem ou anteontem, que ficava em Igaraçu e pertencia ao Afonso Gonçalves, que foi aquele homem que o Duarte Coelho deixou em Igaraçu quando partiu para construir Olinda. E por último, um engenho chamado Santiago de Camaragibe. Provavelmente o dono desse engenho era o Diogo Fernandes, um cristão novo. Tá? Existe uma cidade aqui na região metropolitana do Recife que se chama Camaragibe, mas eu acho pouco provável que esse engenho ficasse lá, pela localização, muito a oeste. Nesse período inicial, os portugueses estavam mais próximos da praia. Bem, para poder construir esses engenhos, aliás, para poder produzir açúcar, precisava de um monte de gente. Né? Então, vou falar um pouco sobre isso agora. Esse vídeo eu acho que vai ficar um pouco mais longo, espero que não. Então, primeiro, esses engenhos eram os engenhos chamados engenhos de trapiche, ou seja, movidos à força animal. Depois, algumas décadas depois, alguns anos depois, vai ser possível construir engenhos mais produtivos movidos à força hidráulica, mas nesse momento são os engenhos movidos à força animal. Tem uma imagenzinha aqui meio ruinzinha, eu não vou pôr não, depois eu posto no meu Instagram, no Instagram do Bandeirante, o _Bandeirante, se você não segue pode seguir lá. Eu vou postar imagens então desses engenhos iniciais, desenhos. Bem, então movidos à força animal, eles podiam produzir até 15 toneladas de açúcar por ano, ok? Ou 1000 arrobas. Então, primeiro, para fazer o grosso da força, eles precisavam comprar de tribos inimigas, comprar escravos indígenas. Então, uma tribo escravizava a outra, vencia uma guerra, eles podiam comprar ou até capturar esses indígenas para escravizá-los. Porém, como isso também é uma coisa que se sabe, que é muito conhecida, os índios não se adaptavam muito ao trabalho forçado, ao trabalho exaustivo. E eles, como conheciam a terra, fugiam com muita facilidade. Então, isso não vai ser muito produtivo. Tanto que em 1542, há uma carta do Duarte Coelho para Dom João III pedindo autorização para ir até a Guiné trazer escravos de lá, já que na costa africana era muito fácil você chegar lá e comprar escravos que já estavam lá disponíveis, escravizados por outros africanos. Muito bem. Além de escravos, então, para fazer o grosso da mão de obra, a parte que dependia mais de força e não de habilidade ou de conhecimento, de técnica, além deles precisava-se de calafates, que são aqueles homens que sabem calafetar, né? Que juntar, colar, impermeabilizar frestas em madeira e outros materiais, carpinteiros, e tanoeiros, que são os homens que constroem barris, tonéis. Além disso, a figura principal que se precisava era o mestre do açúcar, o mestre de açúcar, que era aquele espécie de gerenciador do engenho, que dominava praticamente todas as funções e dominava todos os elementos da produção do açúcar. Ele é uma espécie de grande gerente fundamental. Quanto mais capacitado e habilidoso fosse o mestre de açúcar, melhor seria o seu açúcar, maior seria a sua produtividade, mais renome teria o seu engenho.
Esses mestres do açúcar, eles eram homens que ganhavam muito dinheiro, né? Então a renda deles anual era enorme e eles eram, entre aspas, muito mimados pelos seus patrões, porque dependiam absolutamente deles. Além disso, era preciso contratar feitores, capatazes para supervisionar o trabalho e homens com habilidades específicas para cozinhar o açúcar, o melado, para secar o açúcar e para armazená-lo. Eram construídas caixas de madeira para armazenar esse açúcar. Sobre essas caixas, deixa eu ler um trecho do Eduardo Bueno. Veja que interessante. Ele diz: essas caixas, com capacidade que variavam entre 20, 35 e 50 arrobas cada, eram feitas de madeiras moles, entre aspas, como camaçari e pau-d'alho, calafetadas com barro e forradas com folhas secas de bananeira, eram marcadas por ferro em brasa com 3 selos. Um indicava a quantidade de arrobas, ou seja, a capacidade, quanto de açúcar estava sendo levado ali dentro. Outro, o engenho de onde o açúcar procedia. E o terceiro trazia o nome do mercador responsável por seu transporte para a Europa. Então a coisa era bem organizada. É bem provável que na volta da viagem que ele fez no segundo semestre de 1540 até Lisboa para conseguir financiamento, ele voltou em 41, é bem provável que no retorno ele já tenha trazido muitos cristãos novos, ou seja, judeus convertidos ao catolicismo, obrigatoriamente ou compulsoriamente convertidos ao catolicismo, que estavam fugindo, né? Nesse período aí da primeira metade do século XVI, houve bastante perseguição aos judeus na Península Ibérica. Então, é provável que ele tenha trazido alguns judeus, cristãos novos, com habilidades específicas para a produção do açúcar, junto com ele. Ele trouxe junto com ele. Além disso, ele trouxe mudas de cana-de-açúcar da Ilha da Madeira, onde já se produzia açúcar, já falei isso aqui em algum vídeo. E naturalmente, essas mudas já estavam adaptadas ao clima tropical. Então, quando essas mudas chegaram aqui, em Pernambuco, e foram colocadas no solo de Massapê, aquele solo extremamente fértil, o resultado foi surpreendente. A qualidade da cana era superior a qualquer outra que você puder imaginar. Muito bem, acho que é isso. Só uma observação final, que é a seguinte: o Duarte Coelho, ele vai promover também, além do açúcar, o comércio de cabotagem, que é aquela navegação pela costa, para poder trocar produtos e mantimentos com outras capitanias. E ele vai enfrentar um problema sério nesse sentido, que é o problema dos mercadores de pau-brasil. Ele extraía pau-brasil, mas ele tinha, entre aspas, consciência ecológica. Ele extraía uma quantidade, uma quantidade menor. Só uma vez ao ano, se eu não me engano, ele enviava uma embarcação com pau-brasil para ser vendida na Europa. E esses outros comerciantes que dependiam exclusivamente do comércio do pau-brasil, muitas vezes franceses, que eram aliados dos caetés, eles não tinham limites. Então, se eles podiam tirar 6, 7 navios de pau-brasil por ano, eles tiravam. E outra, para resgatar esse pau-brasil junto aos indígenas, eles pagavam isso com um monte de coisas que os índios tinham interesse. Ferramentas, armas. Então, além dos índios ficarem armados, os índios ficavam mais, como é que eu vou dizer, exigentes na hora de tratar com o Duarte Coelho. Então, o Duarte Coelho tinha problemas nesse sentido também, tá bom? Desculpa, esse vídeo passou aí do tempo que geralmente eu gravo, mas, enfim, espero que tenha ficado claro. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.